Afinal, o que é que o enfermeiro faz em uma unidade básica de saúde? Vem que eu vou te contar tudo e mais um pouco que você precisa saber. Oi, gente, meu nome é Bruna. Finalizei a residência em atenção básica agora em fevereiro, como enfermeira. Então eu vim mostrar, contar um pouco pra vocês sobre o que realmente o enfermeiro faz na unidade básica de saúde. Às vezes a gente não sabe, é importante que você compreenda como paciente, como enfermeiro, como outros profissionais da área de saúde, e você vai fazer, algum tipo de experiência, vai ter em uma atenção básica, então é super importante também. Primeiro a gente precisa saber o perfil do atendimento do enfermeiro na unidade básica de saúde, que são predominantes de gestantes, crianças, puérperas, também temos mulheres, para fazer a questão do citológico, são as maiores demandas. Tem a paciente do hiperdia, tem outros, mas essas são as que mais a gente tem na nossa agenda. Vou dizer as funções que a gente faz de acordo com os pacientes. Primeiro, o que eu acho que enche a agenda da enfermeira é o acompanhamento ao pré-natal, o acompanhamento da gestante. No pré-natal, o enfermeiro, ele que faz a consulta, normalmente a primeira consulta, e fica intercalando com o médico. O médico, uma vez, você consulta com o médico, na outra vez com o enfermeiro. E assim vai fazendo sucessivamente, um mês, a cada 15 dias, vai ficando fazendo essa troca. E aí o que acontece? Nessa consulta, o enfermeiro pega todos os dados, ele faz testes rápidos, ela vai fazer toda uma consulta completa para entender quem é essa gestante, condições socioeconômicas, histórico familiar, gestações anteriores, doenças, enfim, tudo. Que é uma consulta normalmente que demora mais tempo, a primeira. A segunda, terceira, quarta, enfim, que for passando pelo enfermeiro já é mais simples porque você já conhece o perfil daquela paciente. Então, normalmente é o enfermeiro na consulta pré-natal que vai solicitar os exames da gestante, que vai prescrever as medicações, no caso as suplementações que essa gestante precisa tomar, vai solicitar ultrassom, no caso a morfológica, obstetra, faz avaliações desses exames também, registra tudo em prontuário, mede a paciente, altura, peso, afere pressão, faz os testes rápidos, faz o exame físico, então escuta o coraçãozinho do bebê, mede o tamanho da barriga, como a gente fala, de forma mais simples. Isso é uma consulta com a gestante. Isso tudo ela faz com a gestante e, no caso, faz com várias, Normalmente a gente divide aí uma manhã, um dia específico da semana para atender gestantes, Não só 2, 3, às vezes, depende da demanda. Isso é uma das funções. Outra é a puericultura. Então, quando a mãe tem o bebê, ele é acompanhado todo o crescimento, mensal, às vezes cada 3 meses. Na puericultura é quando a criança ou o bebê vê o desenvolvimento dele, se ele está fazendo os marcos de desenvolvimento que é de acordo com a idade dele, se está realmente atingindo tudo que deveria fazer de acordo com o tempo que aquela criança tem, mede o tamanho da cabeça, altura, ver o peso, a alimentação dessa criança, como é que tá o desenvolvimento dela, no caso se já for maiorzinho, colégio, alimentação, tudo é visto nas consultas de puericulturas. Então atende várias crianças aí também. Um percurso que eu acabei nem falando, mas é quando essa gestante, ela tem um bebê, então o pós-parto, acontece a visita puerperal, as consultas puerperais, que nada mais é do que a visita, normalmente, até os 7 dias, a essa mulher que teve o bebê, que normalmente já era acompanhada antes, na gestação. Quando tem o bebê, a gente faz a visita na casa dela pra ver como foi o parto, que via que foi, se essa mãe tá bem, se tem alguma dificuldade em amamentar, se tá tudo bem com o bebê, se teve algum percurso, se teve algum problema, e também ver como essa mãe tá na parte puerperal. Se teve alguma lesão durante o parto, alguma violência, tudo o que aconteceu. Pega os dados do bebê também para fazer o cadastro na unidade básica. E isso também faz na consulta puerperal, para avaliar como essa paciente, como essa gestante, ex-gestante, como essa puérpera está, e fazer as primeiras avaliações ao bebezinho também, pra gente ver como é que ele tá. Outra função é o exame citopatológico, que normalmente é só o enfermeiro que faz na atenção básica. Então também tem que separar uma data lá da sua agenda, alguns dias na semana, para fazer esse exame. Nada mais é do que o exame Papa Nicolau, citologia, exame de lâmina, como é convenientemente chamado, que é o próprio exame. Então a consulta, a
enfermeira, ela vai fazer a consulta de forma geral para ver se essa paciente que ela tá tomando algum método contraceptivo, se ela tem alguma queixa de corrimento dessa parte ginecológica e fazer o exame propriamente dito. Aí, quando a gente faz o exame, libera a paciente, mas a gente precisa preencher alguns papéis, documentos para poder mandar para análise esse exame. Já falando de métodos contraceptivos, também tem a consulta de enfermagem, que normalmente é focada para avaliação de exames, dos resultados do próprio histologia. Então, as pacientes trazem para a gente fazer a avaliação, se necessário, prevenir novos exames, como colposcopia, se não, só fazer a orientação da paciente. Como também fazer o planejamento familiar, quando o paciente não quer engravidar, quando quer trocar de método contraceptivo, de acordo com a necessidade daquela paciente. Então, depender, né, se ela quer fazer a laqueadura, até mesmo consultas não só para mulheres, mas para o homem, se ele quiser fazer a vasectomia, também na consulta de enfermagem. O enfermeiro também faz a visita domiciliar. Lembra que eu falei que a gente visita a puérpera? A gente também faz visitas a outros tipos de pacientes. Pacientes idosos, que sofreram algum tipo de internamento recente, que necessitam da avaliação da enfermeira, seja para fazer algum tipo de curativo, alguma lesão, que o paciente não possa ir para a unidade, ir lá na casa do paciente, às vezes fazer uma troca de sonda. Então, tudo a gente organiza a data para fazer essa visita com um agente de saúde ou com a equipe multi também, verificar a condição socioeconômica do paciente, assistente social, psicólogo, enfim. A gente pode fazer essa visita e com essa visita, depois a gente registra tudo no prontuário também, né? Porque foi, querendo ou não, uma consulta que a gente fez lá, algum tipo de ação. Esses são alguns dos atendimentos que a gente faz que acabam ocupando o nosso espaço na agenda, mas a gente não pode esquecer dos atendimentos extras, com grupos, então grupos de gestantes, grupo de hiperdia, toda essa parte de promoção da saúde e prevenção, né? Também a questão de campanhas, normalmente sempre tem, de acordo com o mês, Setembro Amarelo, e aí faz algum tipo de ação, Novembro Azul, Outubro Rosa, sempre tem algum tipo de ação, que normalmente o enfermeiro ele tá bem à frente também. Então, além dessas ações, dessas campanhas, o enfermeiro ele é responsável pelo técnico de enfermagem que está naquela unidade. E quando não tem um gerente, ele é responsável pela unidade básica de saúde. Atualmente, a maioria das atenção básicas eles estão com o gerente, que é super importante para poder descarregar o peso do enfermeiro. Mas o enfermeiro ele precisa fazer a avaliação desse técnico de enfermagem, também é responsável pelos seus agentes de saúde, então fazer a avaliação dos agentes de saúde, ter essa conversa sobre a questão das funções, está responsável pela sala de procedimento e a sala de vacina, porque os técnicos são responsáveis, mas se acontece alguma vistoria, estiver algo fora do lugar, você vai ser penalizado, então você precisa estar sempre avaliando, verificando como é que está acontecendo, se está tudo nos conformes. E também, quando a gente fala sobre essa questão de avaliação de equipe, a gente precisa fazer reuniões para poder tudo estar alinhado, então de acordo com o que todo mundo faz uma formação. Reunião com o médico, com o enfermeiro, com o técnico, com as recepcionistas, com todo mundo que faz parte daquela UBS. Juntamente, a gente precisa estar todo mundo lá junto para fazer a conversa sobre o acolhimento, que tem algumas unidades básicas de saúde e quem normalmente faz é o enfermeiro, a equipe multi, o médico também acaba participando. É muita coisa, não é mesmo? Mas, como eu falei, tem mais detalhes, a questão da vacinação, da sala de vacina, fica com o técnico de enfermagem. Mas a gente, como enfermeira, tem que estar supervisionando e vendo se está tudo ok. E a gente tem a sala de procedimentos, que são para fazer o quê? Troca de sonda, que é só o enfermeiro que faz. Normalmente os pacientes, eles têm a sua data para ir lá e trocar uma sonda vesical de demora. Às vezes é um curativo especial que o enfermeiro precisa ir lá avaliar para ver qual vai ser a melhor prescrição daquele curativo. Juntamente com esses detalhes, a gente precisa fazer o quê? Pedidos de materiais. Então, quais são os curativos que a gente está usando mais nesse paciente? Está usando sonda? Tem algum paciente que fica em casa que usa algum material, como sonda naso, então precisa desses insumos. Então, a gente faz a solicitação, manda os documentos dos pacientes, endereços e os materiais que eles necessitam, materiais que a gente também precisa, enfim. A gente tem que fazer essa organização também. Então, alguns desafios, né, a gente pode perceber como a alta demanda. O enfermeiro acaba ficando um pouco sobrecarregado pela quantidade de atendimentos e coisas que precisam ser protocoladas, coisas que demandam tempo e às vezes o enfermeiro não tem, como questões mais burocráticas. Falta de recursos também é uma coisa que acontece bastante. Às vezes a gente não tem os materiais necessários para fazer tais procedimentos, ou acaba tendo que ter um somente para a unidade toda, compartilhando, enfim. Essa falta de insumos também acaba prejudicando no nosso atendimento.
Espero que vocês possam ter entendido um pouco da função do enfermeiro na unidade básica de saúde e também que a gente possa compreender que tem muitas coisas que vão além do nosso atendimento, como questões burocráticas que a gente demanda tempo, que a gente precisa fazer. Então, espero que tenha deixado tudo claro. Se eu deixei passar algo aqui nesse vídeo, comenta aí. Se tiver alguma dúvida sobre a função do enfermeiro em algo em específico, é só deixar nos comentários que eu esclareço, tá bom? Se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!